Olá, salve! A Copa do Mundo está chegando ao fim e a pergunta que não quer calar: onde foi que o Brasil perdeu essa Copa? Onde é que nós erramos? É a pergunta que eu mais recebo e são as respostas que eu ouço, cada um dá uma solução diferente. Algumas coisas são parecidas, outras não. Mas antes da gente começar o nosso papo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, para a gente ficar na cara do gol. Estou aqui, ao lado da minha bandeira brasileira. Ela me acompanha sempre nas Copas do Mundo, por onde eu vou, eu a levo. Já foi 2 vezes campeã do mundo comigo. O tetra nos Estados Unidos e o penta na Coreia e no Japão. Aliás, estava lembrando do penta, a gente reverencia muito o penta, né? Foi uma conquista maravilhosa, 7 vitórias, Ronaldo Fenômeno brilhando, Rivaldo fez uma Copa sensacional, Ronaldo jogou baleado, né? Podemos dizer, com uma grave lesão de joelho, diziam que ele não ia jogar, o médico da seleção, Dr. Runco, bancou e ele jogou, o Filipão também. Mas se a gente pensar direitinho, aquela seleção, ela se montou, se agrupou, se transformou num grande time dentro da Copa. O Brasil, até a última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, não tinha garantido a classificação. E eram as mesmas disputas que são hoje, contra a Venezuela, a Bolívia. O Brasil se classificou na última rodada, ganhando da Venezuela. E na Copa do Mundo a seleção se transformou. Filipão fez a família Scolari. Os jogadores se agruparam, se fecharam e o Brasil desandou a fazer grandes atuações, a fazer gols maravilhosos e ganhou a Copa do Mundo, o pentacampeonato. Dessa vez foi diferente. O Tite começou um trabalho 2 anos antes da Copa da Rússia, a Copa anterior. Fez 6 anos de trabalho. Então ele tinha uma continuidade. Filipão assumiu a seleção de 2002 já na metade com a seleção em 5º lugar. E quase não se classificou, só conseguiu na última rodada. Dessa vez não, foi tudo muito tranquilo. O Brasil foi primeiro das eliminatórias, ganhou de todo mundo, da Argentina, do Uruguai, passou o rodo nos pequenos e chegou à Copa do Mundo como favorito. Um dos, pelo menos 5 favoritos o Brasil era. Brasil, Inglaterra, França, que é a atual campeã, ninguém colocava a Croácia, ninguém colocava a Bélgica, que foram até as semifinais na Copa anterior, a Argentina e talvez ali a Espanha. A Espanha começou ganhando de 7, a Inglaterra começou ganhando de 6, a Espanha caiu nas oitavas para uma seleção pequena, que foi a seleção do Marrocos. A seleção da Alemanha, campeã em 2014 no Brasil, pela segunda vez, pela segunda Copa consecutiva, caiu na fase de grupos. A poderosa Alemanha, de Müller, de Toni Kroos, de Schweinsteiger, todos aqueles craques. E o Brasil fez uma remontagem da seleção brasileira. E aí a gente começa a procurar os sinais. Onde é que nós erramos? Onde é que o Brasil pecou para não ganhar a Copa? Para cair de novo nas quartas de final. Em 2006 caímos nas quartas para a França, em 2010 caímos para a Holanda, 2014 passamos, era a Colômbia, né? Aquele lance em que o Neymar se machucou e aí caímos na semifinal para a Alemanha, e em 2018 caímos nas quartas de final para a seleção da Bélgica. E agora o Brasil cai para a seleção da Croácia. Essa Croácia pequenininha, de poucos jogadores, de uma renovação difícil de uma seleção de um ciclo para outro, foi vice-campeã na Copa do Mundo da Rússia e elimina o Brasil, chega nas semifinais da Copa do Mundo seguinte, que é a Copa do Mundo do Catar. E onde é que nós erramos? Foi pouca coisa? Foi um detalhe? Vamos analisar. A formação titular do Brasil sempre foi essa, com Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior? Ou o Tite variou demais? Mudou, testou, não criou uma equipe base para mudar um ou outro jogador para efeito de andamento de jogo. Ele sempre testou outras formações. Nós nunca tivemos Vinícius Júnior como titular absoluto, a não ser a partir do primeiro jogo da Copa. Nós nunca tivemos Rafinha como titular absoluto, revezava com o Antony, outros jogadores ocuparam a posição, Gabriel Jesus, Firmino teve posição na seleção como titular. E o time base, o Brasil não teve uma consistência com ele, não teve uma formação
que veio andando com ela para ganhar entrosamento. O futebol é conjunto. O futebol não é tênis, em que a individualidade decide. É um só que tem que estar bem naquele dia e ponto. Não é assim no futebol. No futebol é preciso que haja um conjunto. E no dia de fazer mais um jogo treino, ainda que fosse esse o nome, contra Camarões, ele tira o time titular para dar ânimo, para dar sentido de grupo ao elenco que ele tinha à disposição, para botar os reservas para jogar e ficar todo mundo feliz. Não adianta ficar feliz na concentração, tem que ficar feliz dentro do campo com a vitória, transformar essa felicidade em felicidade para a torcida brasileira. Não foi esse o pensamento inicial. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, a seleção precisa saber que quando um jogador não está bem, outro tem que resolver. Vinícius Júnior foi muito bem no jogo contra a Coreia, foi muito mal no jogo contra a Croácia. Quem podia substituí-lo e resolver o problema? Ele entrou com o Rodrigo no segundo tempo, o time melhorou, mas era um pouco tarde para a seleção reagir. Mesmo assim, reagiu. Outro erro dentro do campo, dentro do jogo. Quando você tem uma vantagem, você tem que saber administrar essa vantagem. Ainda mais um jogo de Copa do Mundo. O Brasil é muito melhor que a Croácia. Estava muito melhor preparado fisicamente. Como é que toma um contra-ataque faltando 5 minutos para acabar o jogo? Vocês já viram circulando por aí a imagem do Neymar cobrando do Fred. O que ele estava fazendo de centroavante, bloqueando lá na frente? O Fred parece que responde, estava dando opção. Que opção? Você tem que dar opção atrás, na marcação, e não na frente, onde já tem o Richarlison, onde já naquele momento estava o Pedro, estava o Antony, estava o Rodrigo, estava o Neymar. Que opção? Você não pode sair atacando com todo mundo, tirar o pessoal lá de trás para atacar e desguarnecer o setor defensivo quando você está ganhando o jogo de 1-0, faltando 5 minutos. Então esse é um erro do detalhe do jogo. Não é o erro do planejamento. O erro do planejamento foi outro. Nós não conseguimos jogar contra a seleção europeia na preparação. Faz diferença? Não faz diferença? Faz diferença, no meu modo de ver. Porque, embora os jogadores sejam os mesmos, a seleção do Marrocos tem todos os jogadores, com exceção de um, que jogam na Europa, na França, na Espanha, na Alemanha. Tem um jogador que atua no Paris Saint-Germain junto com o Neymar, que é o Hakimi. Mas não tem conjunto. Esses jogadores não jogam juntos. E, no entanto, chegou onde chegou a seleção do Marrocos como grande surpresa. O Brasil precisava desse conjunto, precisava jogar mais contra seleções desse porte, que jogam juntas, a Alemanha, a Itália. A Itália não veio para a Copa. Como é que a gente não conseguiu sequer fazer um amistoso com a Itália, se ela não tinha compromissos para a Copa do Mundo? A Alemanha foi adversária da Argentina num amistoso. O Brasil não conseguiu jogar. Faltou o quê? Peso da CBF para conseguir impor a marcação de um jogo, pelo menos 1 ou 2 jogos antes da Copa, nesses meses que antecederam a Copa do Mundo, para a gente ter um teste contra o jeito de jogar dos europeus. Jogamos contra 2 seleções da Ásia, Japão e Coreia, jogamos contra 2 seleções da África, Tunísia e Gana, que inclusive jogaram a Copa. E daí? Ganhamos da Coreia de 5-1 no amistoso, ganhamos de 4-1 na Copa. Não aconteceu nada de diferente. Da Tunísia, a mesma coisa. Ganhamos da Tunísia, a Tunísia ganhou da seleção da França na Copa. Um jogo que a França também colocou o time em reserva. Copa do Mundo não é para amistoso. Copa do Mundo é para ganhar jogo, para dar confiança ao time, à torcida e impor respeito ao adversário. E o Brasil não soube fazer isso. Na questão dos pênaltis, não é porque perdeu agora. Eu sempre defendi essa ideia. Inclusive nas nossas peladas. Quem bate primeiro é quem bate melhor. Se a disputa fosse 1-1, como é depois do 5º pênalti se permanecer empatado, quem é que bateria o pênalti? Seria o Neymar, que é o melhor jogador. Por que é que você vai deixar o Neymar por último se a última cobrança pode nem valer, pode nem existir, se você já tiver perdido 2 e o adversário tiver feito todos? E foi o que aconteceu. Não estamos falando em cima de um enredo já pronto. É o que acontece na história do futebol, sempre foi assim. Mas o Tite morreu abraçado com a ideia, achando que fez certo. Mesmo na contestação que foi feita na entrevista coletiva, ele achou que estava certo de ter deixado o Neymar por último, porque era a cobrança decisiva. Que cobrança decisiva? Cobrança decisiva foi a do Marquinhos. Naquele momento, podia ter trocado. Não há mais uma exigência de se bater na ordem programada originalmente, inicialmente, não. Antes era assim, você botava 1, 2, 3, 4, 5 e os jogadores tinham que bater nessa ordem. Agora não é mais. Você pode escolher a qualquer jogador, dos que terminaram o jogo, evidentemente. Não era o Marquinhos para bater.
Marquinhos bate bem, tá, deixa ele por último, deixa o Neymar bater essa, porque essa é decisiva. Pelo menos na última cobrança jogaria a pressão para cima do adversário. Futebol tem muito isso, sobretudo em cobrança de pênalti. O lado emocional está muito aflorado. É o momento de a cabeça estar boa. Bater todos sabem, são profissionais. Agora, será que a seleção treinou pênalti? Ninguém perguntou isso. A gente não sabe. Será que a seleção se preparou para uma disputa de pênaltis? Havia jogadores determinados a bater pênalti, com exceção do Neymar, que a gente sabe que ia bater mesmo? É outra pergunta que não quer calar. E o próximo questionamento é, isso vai ficar para um próximo vídeo, como é que deve começar o novo ciclo da seleção brasileira? Porque esse acabou com o Tite, lamentavelmente 2 Copas e nenhum título. Nas 2 competições, Tite caiu nas quartas de final para um clube europeu, para uma seleção europeia, primeiro para a Bélgica e segundo para a Croácia. Não foi para a Alemanha. Claro, teve 2014 que a gente perdeu para a Alemanha, o técnico era o Filipão. Mas nós agora não perdemos para a Alemanha, não perdemos para a Itália, que não veio, não perdemos para a França, não perdemos para a Inglaterra, não perdemos para a Argentina, perdemos para a Croácia. E a Croácia está seguindo com seu futebolzinho mais ou menos, arrumadinho e muito frio, muito cabeça no lugar para desbancar as grandes seleções do mundo. O Marrocos fez isso também com a Espanha e com Portugal. Há uma nova ordem mundial no futebol? Parece que a coisa está mudando. A gente se encontra num próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, para a gente ficar sempre na cara do gol. Até a próxima.